a gente atuou de uma forma um pouquinho diferente, tentando respeitar as características dos jogadores que estavam em campo. E só tenho a dar os parabéns porque a equipe competiu, lutou, brigou, jogou contra um adversário que é muito qualificado, já tinha criado problemas para a gente na Copa do Brasil, veio de um período de inatividade, então completamente descansado. E foi um jogo muito difícil, mérito dos jogadores que souberam aproveitar os espaços e sobressair dentro de campo. Em relação à questão de alternar, a gente já falou sobre isso anteriormente, o intervalo entre um jogo e outro é muito curto, é um período de excepcionalidade, mas isso não muda a fisiologia nem a biologia humana. Eu tenho que respeitar e tenho que ter um cuidado com a integridade física de todos. Até por isso a gente vem alternando e também porque existe confiança naqueles que entraram e demonstraram hoje o seu valor. Independente do nome que está atrás na camisa, sempre na frente vem esse escudo aqui e cada jogador que entrar de campo vai defender sempre da melhor maneira. Barbieri, Sérgio Loredo, boa noite. Eu queria parabenizar pela vitória. O time chega a 17 pontos, vai cada vez mais tendo uma pontuação aí para garantir a classificação. Hoje é a segunda melhor campanha, 2 pontos atrás do que o São Paulo, então é de fato uma campanha muito boa. Queria que você falasse a questão Claudinho. A gente viu o Claudinho entrar em campo, foi decisivo e ele de fato é decisivo. Só que praticamente nos 2 primeiros lances com o Claudinho, assim que ele entrou, ele sofreu 2 faltas. Eu tenho a sensação que você do lado de fora, quando você está poupando, preservando o atleta, ainda mais que nem o Claudinho, é para já também ter cuidado que ele não se lesione. Quando ele entra em campo e a gente começa a ver adversários chegando da forma que chegaram, eu vi você até irritado ali com o árbitro, depois no outro lance você foi amarelado, mas essa de fato é uma preocupação. Todo mundo agora já conhece o Claudinho, dele ser marcado, e marcar faz parte do futebol, mas de repente adversários serem violentos, se irritarem pela qualidade do jogador. Boa noite, Sérgio, obrigado. Bom, eu acho que sim, né? Mas essa aí já é uma situação que foge ao meu controle, né? Quem é o responsável e deveria ter o controle sobre esse tipo de ação é o árbitro, né? Até por isso, vocês viram lá em alguns momentos a gente acaba ficando um pouco mais nervoso do que deveria, porque é papel dele, responsabilidade dele zelar pela integridade física dos jogadores em relação a essas faltas mais duras e por aí vai, né? Até onde eu posso ir é no controle dos minutos de jogo, da carga, para tentar deixar o jogador na melhor condição possível e minimizar os riscos. Os riscos eles existem, são inerentes ao jogo, a gente sabe disso, mas toda vez que você diminui muito o intervalo de recuperação entre um jogo e outro, você tem um risco aumentado. E aí é nosso papel tentar gerenciar isso. Agora, em relação às chegadas mais duras, volto a dizer, a responsabilidade é de quem está comandando o jogo dentro do campo, no caso é o árbitro. Rodrigo Seixas, Correia de Atibaia. Hoje você jogou com o Natan na lateral esquerda. Natan que chegou a ser lateral esquerdo na base do Flamengo, acabou jogando hoje nessa posição. O Coelho chegou a jogar alguns momentos pelo meio. O Claudinho entrou na ponta direita. Eu queria que você falasse sobre esses jogadores jogando em posições um pouco diferentes do que são de costume deles. Se tem mais a ver com esses jogos. O Maurício já responde a pergunta. Boa noite, Rodrigo. Eu acho que tem a ver com as duas situações, né? Na verdade, claro que a ideia é sempre tentar respeitar as características dos jogadores. Então, o Natan, quando a gente não tinha a bola, atuava como um lateral fechando na linha, mas quando a gente tinha a bola, ele atuava como um terceiro zagueiro, fazendo uma saída com 3 ali, né? Até por isso vocês não viram o Natan passando, jogando pela linha de fundo, enfim, porque não é uma característica dele. Então, foi isso que eu frisei anteriormente, a gente mudou um pouquinho a estrutura de saída para respeitar as características. Quando o Claudinho entrou, e essa era a função do Leandrinho, pela beirada, a ideia é que ele viesse flutuar por dentro e abrir mais o corredor para o Everton, que é um jogador que tem facilidade de apoiar, até porque eu já estava fazendo a saída com 3 zagueiros. Então, volto a dizer, é uma situação que visa respeitar as características dos jogadores, primeiro porque para tentar potencializar o que eles têm de melhor, segundo porque o tempo de treinamento é escasso, né? E terceiro, sem dúvida nenhuma, a gente ganha opções e ganha variabilidade dentro do sistema para poder atuar de diferentes formas. Barbieri, boa noite. Angelito da TV Bandeirantes de Campinas. Hoje você atuou com uma equipe bastante alternativa, né? No primeiro tempo com jogadores que estavam aí no banco de reserva, no segundo tempo você acabou apostando aí
na entrada do Claudinho, que acabou resultando aí no segundo gol, que acabou colaborando com o Hurtado. A pergunta é, você pretende ainda fazer esta alternância, mesclar uma equipe contra a Ponte, para poupar os principais para o jogo da quinta-feira contra o Tolima? Boa noite, Angelino. Volto a dizer anteriormente, né, eu estou tentando sempre colocar aqueles que estão em melhor condição, levando muito em conta a questão física, né? Porque se a gente acaba perdendo um jogador aí por uma questão física, eu não sei quanto tempo pode demorar isso, 1 mês, 2 meses, 2 semanas, não sei, não tenho como prever. Então eu tenho sempre procurado fazer um rodízio e respeitar, tentar colocar aqueles que estão em melhor condição fisicamente para atuar. Vamos ver, eu vou avaliar amanhã como é que estão os jogadores, eu estou conseguindo equilibrar bem isso, então ninguém praticamente vem de uma sequência pesada nessa sequência de jogos que a gente tem, então isso me dá margem para tentar equilibrar melhor as coisas e aí pensar na Ponte. Eu preciso ainda avaliar com critério, a Ponte vem de uma grande vitória contra o Santos, é um time de muita tradição, a gente vai com muito respeito encarar eles, volto a dizer, sempre pensando em colocar o que a gente tem de melhor. Eu entendo, mas não gosto do termo alternativo, porque de alguma maneira diminui um pouquinho o valor de quem está entrando. Volto a dizer, independente do nome que está nas costas da camisa, quem veste a camisa sempre veste porque está com mérito no clube e faz por merecer a oportunidade. E entrar em campo e mostrar serviço como esses jogadores fizeram hoje. Barbieri, Ana, do Bragança em Pauta. Esse elenco ele é bem jovem, né? Vem de uma temporada desgastante do ano passado, uma maratona agora de jogos no Paulistão. Como conseguir controlar a ansiedade dessa rapaziada para a estreia na Sul-Americana, né? Além do trabalho físico e também um trabalho de recuperação, tem aí algum trabalho especial nesse sentido para lidar com o emocional desses jogadores que ainda são jovens, né? E tem essa até indecisão se o Tolima vai conseguir viajar ou não. Como lidar com tudo isso? Olha, a gente tem um departamento e um responsável por essa questão mental. É lógico que isso perpassa também a comissão técnica, a gente conversa sobre isso. Eu acho que esses jogadores que têm um lastro maior de jogos, eu estou dizendo isso da última temporada para cá, já adquiriram um nível de maturidade muito grande, o que nos dá segurança. Os jogadores que têm menos jogos, que estão tendo as oportunidades, como no caso de hoje, são ainda mais jovens em sua maioria, né? Claro que você tem a exceção do Líger, do Júlio, mas em sua maioria são ainda mais jovens. Eles vão amadurecer e vão adquirir experiência jogando, tendo oportunidades. Eu acho que a gente tem falado pouco sobre isso, mas é também papel do clube o desenvolvimento desses jogadores jovens, e são essas oportunidades, como a gente tem as de hoje, que vão criando casca, vão amadurecendo eles para os desafios que a gente tem pela frente. Especificamente em relação à Sul-Americana, a gente sabe que a atmosfera e o ambiente tende a ser diferente. Faz 25 anos que o clube não disputa uma competição internacional, então é claro que isso tem um peso de novidade, mas isso só vai se resolver dentro de campo a hora que a bola rolar, e eu estou muito confiante que a gente pode fazer uma grande campanha. Pedro Rigoni, do Mais Bragança. Boa noite, Barbieri. Parabenizo aí a você e a toda a equipe do Red Bragantino pela vitória de hoje. O Bragantino hoje chegou a 9 jogos sem perder, jogando como mandante. São quase 4 meses aí de invencibilidade. Qual o tamanho dessa sequência invicta e também a vantagem de poder jogar em casa, mesmo sem torcida? Difícil mensurar, né? A gente fica feliz pelo dado, pelo número, pela questão estatística das vitórias. É claro que isso traz confiança sempre. O Bragantino sempre foi muito forte dentro de casa. Infelizmente, nesse momento, e por razões claras e óbvias, a gente não pode contar com o nosso torcedor, e ele sempre fez a diferença, faz a diferença. Mas nesse momento eu fico feliz que a gente tenha conseguido ter um desempenho mesmo na ausência dele e tenha feito fazer prevalecer esse fator casa, que é muito importante. Barbieri, boa noite. Barbieri, boa noite. Respeito do Lucas Evangelista e também do Claudinho, né, desses dois jogadores. O Lucas Evangelista, que acaba não tendo o mesmo rendimento que apresentava na Série B do campeonato, na Série A do Campeonato Brasileiro, quando era um dos principais condutores da equipe no meio de campo,
ainda não conseguiu retomar o mesmo futebol. Por que isso acontece? E o Claudinho, né, entrando pelo lado direito, se foi uma sacada sua taticamente, porque o Moraes, lateral esquerdo da equipe do Mirassol, acaba avançando bastante, e por aquele setor o Claudinho conseguiu aparecer para surpreender a marcação adversária e criar a chance de gol. E só para também não perder o fio da meada aqui, voltando à questão aí da Sul-Americana, tem o horário, né? Fora o fato aí dessa celeuma de o Tolima talvez não poder voltar para a Colômbia, o jogo está marcado para 7h15 e o governo do estado de São Paulo estabeleceu que os jogos só podem ocorrer após as 8 da noite. Como é que você lida também com essa questão do planejamento, sem saber como é que vai ser o adversário, se pode vir ou não para o Brasil, em relação ao horário também, que ainda não está uma questão definida, enfim, tudo isso acaba atrapalhando ainda mais o planejamento, que já é bem difícil pela sequência desgastante que vocês vêm enfrentando? Boa noite. Foram muitos pontos, se eu esquecer algum aí, por favor, você retoma, né? Primeiro, em relação ao Evangelista, o Lucas foi um dos jogadores que mais sentiu quando teve o caso da Covid lá, perdeu muita massa muscular, realmente teve os sintomas bastante fortes, isso levou um tempo, ele ainda, eu sei que já faz muito tempo isso, mas ele ainda está num processo de recuperar o peso ideal e a forma de jogo ideal. Eu só não acho que ele vem tendo um desempenho abaixo, pelo contrário, ele tem sido fantástico, principalmente na questão defensiva. E aí eu concordo que ofensivamente a gente sempre tem expectativa de que ele possa aportar mais, mas ele vem melhorando, chutou boas bolas contra a Inter de Limeira da entrada da área, acabou saindo até por uma questão de cartão, hoje entrou bem, ajudou a controlar o jogo, deu dinâmica, então é um jogador que tem nos ajudado bastante. Em relação ao Claudinho, sim, tem a ver um pouco com a questão do Morato apoiar muito, a gente ter espaço lá. E volto a dizer, a gente já tinha meio que desenhado uma situação nessa, porque o Leandrinho também, que começou o jogo nessa função, não estava atuando aberto. Ele vinha flutuar por dentro para trazer espaço para o Everton poder passar. O Everton fez boas passagens assim no primeiro tempo. A ideia era manter mais ou menos a mesma característica. O Claudinho vinha aqui para trazer o Morato e aí poder passar o Rafael, que tinha entrado na ocasião, né? Em relação ao horário dos jogos, a federação está conduzindo isso. Se eu não estiver equivocado, o Santos joga antes da gente na terça-feira e acho que também está marcado para 7h15, então eu acho que a mesma solução que a equipe do Santos encontrar em relação à Libertadores deve ser aplicada para o nosso jogo da Sul-Americana. É o que eu posso dizer, não consigo me estender mais porque eu não tenho informações suficientes para responder a pergunta. Perfeito, Barbieri. Loredo, novamente, só em cima disso a gente vai ter que de fato aguardar, porque o Grêmio, por exemplo, não pôde ir ao Equador, teve que jogar no Paraguai. E hoje a Colômbia realmente não permite que da Colômbia venha ao Brasil, como o Tolima vai fazer, enfim, vamos aguardar. O torcedor me questionou muito nos últimos dias a saída do Tony Anderson empréstimo ao Bahia. Eu queria que você falasse do aval dado por você à diretoria para liberar esse jogador e se em algum momento teve num treinamento discussão do Tony Anderson contigo, não atendendo a uma solicitação sua, um desentendimento, e que isso também o teria desagradado. Boa noite. Não teve nenhuma situação de falta de respeito, de discussão, de maneira nenhuma. Por uma série de circunstâncias, eu acho que até o volume de minutos que o Tony teve explicam isso. O Tony não conseguiu, por uma série de razões, desempenhar o que a gente esperava que ele pudesse desempenhar e ajudar a equipe nesse momento. A saída do Tony não é uma saída definitiva. A gente conversou com o Tony, eu participei desse processo. A gente entendeu que podia ser positivo para ele essa saída, para que ele pudesse ter mais minutos. Claro que isso depende dele conquistar esse espaço no Bahia, e a gente vai estar acompanhando, vai estar observando, para que ele possa voltar numa outra condição e nos ajudar e atender a expectativa que não é só minha, nem só do clube, mas do torcedor também, por todo o potencial que o Tony tem, a gente sabe que tem, né? Mas precisa colocar para fora, precisa fazer as coisas acontecerem. Hoje o Pedrinho entrou mais uma vez. Queria que você falasse do Hurtado. Diego, só um minuto. Diego, se o Bragantino deve exercer, se você já teve alguma conversa nesse sentido. É claro que você não gosta muito, de falar sobre essa questão
de negociações, mas se a diretoria já te passou algo no sentido da permanência do Hurtado ou não, se o Bragantino vai exercer a opção de compra ou se ele volta ao Boca, ele que hoje jogou bem e acabou marcando aí 2 gols, 1 anulado. E sobre o duelo contra a Ponte Preta, o que você imagina na escalação? Apenas um dia de recuperação, você tem mencionado o quanto isso é difícil, mas se você já conta também com o Guilherme, que foi recentemente inscrito aí no boletim informativo da CBF, acho que muito por conta também da Copa Sul-Americana, já que hoje você tem como lateral esquerdo apenas o Edmar à disposição, então eu queria que você falasse sobre essas questões. Vou tentar resgatar todas aí, Lucas, me dá uma força. Além do Hurtado, qual que foi antes? Diego, repete a pergunta, por favor. É porque era a vez do Correio, mas repete, por favor. Não, só o que você perguntou antes do Hurtado, em relação a... sobre o Hurtado, se você já conversou com a diretoria nesse sentido de que o contrato dele termina no final de junho, então se você já conversou com a diretoria no sentido da permanência ou não do Hurtado no Red Bull Bragantino, ou se ele volta ao Boca, é claro que você não gosta muito de falar de negociações, mas se você já tem o norte desse jogador que hoje foi muito bem, fez 2 gols e 1 anulado, inclusive. Não, até a questão do Hurtado eu tinha entendido, eu acho que você tinha perguntado antes do Pedrinho, né, dele ter entrado, da sequência em relação ao Pedrinho. É um jogador que vai ganhando minutos, já tinha entrado um pouquinho contra o São Paulo e entrou hoje, eu gostei, muitas coisas positivas me chamaram a atenção, é claro que precisa amadurecer e precisa crescer, isso é evidente, mas ele tem muito potencial. Em relação ao Hurtado, fico muito feliz não só pelo gol, mas pela partida que ele fez. E aí, em relação à questão de negociações, não é nem de eu gostar ou não de responder, né? A minha autonomia dentro da estrutura do clube vai até um determinado ponto. Eu não me envolvo com as questões financeiras disso ou daquilo. O contrato dele, se eu não me engano, é só em junho. E aí eu tenho certeza que o clube está conduzindo isso da melhor maneira possível. O meu papel se atém a tentar procurar desenvolver o Hurtado, usar ele sempre que a gente achar que for positivo. E se ele continuar evoluindo, claro que é um jogador que tende a nos ajudar bastante. Rodrigo Seixas, Correia de Atibaia. Na verdade, quem estava falando do Pedrinho era eu. Queria desculpa. saber mais onde você gostaria de usar ele, se é mais ele como segundo atacante, mais aberto, ele que já chegou a jogar aberto também. É mais sobre isso. Eu acho que ele pode fazer ambas as funções. Eu acho que ele tem uma característica um pouco até mais próxima do Claudinho, de ser um jogador muito técnico, que não tem tanta imposição física, né? Até, enfim, pela característica dele. Eu acho que ele atua muito bem por dentro, mas também já jogou por fora no Oeste. Uma Série B, ele pode fazer essa função também. Vai da gente poder avaliar o que o adversário apresenta e entender aonde ele pode nos ajudar mais. Barbieri, eu sei que é até um assunto chato de perguntar, mas é a questão da arbitragem. Hoje você acabou recebendo mais um cartão amarelo, são 2 cartões, você já fica pendurado. A arbitragem sem torcida, ele acaba interpretando mal, às vezes, o treinador ali na beira do gramado, que está passando uma ordem, ou às vezes está cobrando uma posição mais diferenciada do seu jogador, ou às vezes está dando um alerta para o árbitro, ele acaba se confundindo, ele acaba perdendo o foco do jogo, ele acaba ficando mais nervoso e por isso dá esses entreveres entre treinador, entre árbitro também? Eu não sei te responder. Eu acho que no meu caso em particular, o meu problema são os critérios, entendeu? Eu não consigo entender que não exista critério. Eu posso entender que o árbitro tem uma forma de ver o jogo, mas eu não consigo entender que tem uma divergência de critérios. Então, vocês acompanharam, a televisão mostrou, lá em Limeira houve um excesso de falas de quem estava do lado de fora do campo. Eu, durante o Campeonato Brasileiro, fui várias vezes advertido de que se continuasse a manifestação lá de fora, eu seria punido com o cartão amarelo. Eu cobrei a arbitragem lá, eles falaram que no Paulista isso não constava. Aí hoje, logo no começo do jogo, o Thiago Luiz veio falar para mim que se a manifestação lá em cima fosse, ele ia me dar o cartão amarelo. Então são essas coisas e os critérios dentro do jogo que vão enervando a gente. Entendeu? Um lance que a gente entende como temerário, ele entende que não é. E no outro lance, que é o contra a equipe, ele entende de outra forma. Isso vai enervando a gente. E vai enervando o treinador. Claro que a gente tem que ter respeito, eu não faltei, não ofendi ele nenhuma vez, mas eu acho que precisa existir um critério. Não dá para
ter esse desequilíbrio de informações. No final, não foi o Maurício que ficou irritado. O Maurício ficou irritado, o Eduardo Batista ficou irritado, o Mirassol saiu reclamando, o Bragantino saiu reclamando. Então eu acho que precisa uma melhor preparação lá e uma maior clareza dentro dos critérios.